de não mudar, que é 200 vezes maior do que se está no livro do antropológico e etnográfico, etc. Então, o que acontece? Se você tem, então, todo mundo viu, Imóvel do Oscar Niemeyer vai para o livro das Belas Artes. Então, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, os donos da fábrica do Shen, lá em São Paulo, demoliram a fábrica do Shen. Pelo sim, pelo não. Oscar nem estava pensando, eu trabalhei com Oscar Niemeyer. Então, o Oscar nem estava, por isso que eu posso falar com essa intimidade, nem estava pensando em botar na lista que ele passou para o IFAM a fábrica do Shen. Mas os donos da fábrica do Shen, só de ouvir falar, pumba, demoliram em 24 horas a raio da fábrica. E isso acontece, olha, isso aconteceu, eu sei do IFAM, aconteceu no centro de Angra dos Reis. Tinha lá o tombamento lá do convento e tal, tinha uma igreja ou outra. Aí apareceu um cara do IFAM lá na cidade, uma época atrás aí, você sabe da história, né? Apareceu desenhando lá as fachadas dos casarinhos e tal e coisa. Aí chegou um matuto de lá, o que o senhor está fazendo aí desenhando isso? Ah, não, eu sou lá do patrimônio histórico, eu vim aqui fazer um levantamento para tombar. Pergunta o que aconteceu. Mas isso ocorre, inclusive, em escala urbana. Lá em Guaratiba, à medida que o prefeito anuncia que vai ser feito um programa, né, um planejamento de estruturação urbana, a Guaratiba já está completamente desfigurada antes do PEU ser instituído. Isso ocorre em qualquer área, seja no patrimônio, seja urbanisticamente, sim, seja em qualquer área. Sim, a gente anuncia, é um pré-anúncio do É coisa de país de terceiro mundo, com mentalidade tacanha. Né? Mas isso aconteceu, esse caso de Angra dos Reis aconteceu. Metade de Angra dos Reis foi demolida em menos de uma semana. Exatamente, o cara estava lá do IFAM desenhando e tal, fazendo, tirando umas fotos. Pô, para quê? Para quê? Sim. Sim, mas, meu Deus do céu, é isso que a gente está falando. Olha, o Gustavo Capanema, quando assumiu o cargo de ministro do Getúlio Vargas, o primeiro ato dele, sentou o bumbum na mesa de ministro da cultura do Getúlio. O primeiro ato foi pegar uma folha de papel e tombar Ouro Preto, que estava para ser destruída. Estava degradada, estava toda já para perder aquele monumento que é Ouro Preto. O povo parece que tem raiva dos antepassados. Que é logo que é moderno, né? Que é logo matéria de cimento amianto, matéria canalete, que é não sei o quê, que é uma estrutura metálica. Se bobear, que é uma ponte estaiada. Não é, eu sei. Eu vou falar, não vou falar não, porque eu sou do CAL também. Eu sou conselheiro do CAL. Você já sabe da história, né? Tem umas histórias que é dose, né? Então, o que acontece? O problema que nós temos é que a gente não tem o raciocínio para essas coisas com uma certa atenção e uma certa sensibilidade para fazer... A sensibilidade que eu estou falando não é a sensibilidade do material, de fazer entendeu? Delirar na maionese em cima dessas coisas, não. É porque tem gente no IFAM que quer tombar o vento ali no pilotis do Palácio Gustavo Capanema, né? Que eu já soube da história. Né? Quer tombar o vento, né? Do Palácio Gustavo Capanema. Não tem mais o que tombar. Agora, aqui apareceu o nome lá do Conselho Consultivo, né? Então, começa a soltar umas coisas assim. Mas vamos em frente. Então, pega lá o microfone que ela quer falar, já está pedindo a palavra há um tempão. Deixa ela falar lá, fazer a pergunta dela. Eu vou retornar à casinha ecléctica, porque minha dúvida é, enquanto a gente faz o empreendimento, faz a restauração, a retrofit, o que seja, aparecem surpresas. Esses imóveis, às vezes, têm materiais que a gente não consegue substituir, ou, enfim, peças que a gente acha que estão sólidas e não estão. Como colocar esse risco dentro desses custos que o senhor mencionou,
qual é o coeficiente que o senhor utiliza? Qual é a experiência que o senhor tem sobre isso? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Às vezes é. Agora, eu entendo o seguinte, tá? Aí vamos voltar para a Igreja da Virgem de Guadalupe, lá no México. Você até pode quantificar, desmontar a Igreja de Guadalupe e montá-la novamente num lugar fixo, sólido, para ela não cair e rachar mais. Mas isso é calculado. No momento em que você bota aí você vistoria o imóvel. Você faz parte do seu trabalho de avaliação, você vistoriar. Então você tem que ver os danos que existem no imóvel e calcular a reparação desses danos, sabendo que pode aparecer surpresa. Mas você tem que vistoriar direito. Você tem que subir lá no telhado para ver se tem cupim. Você tem que ver, tem que fazer tem que fazer direito. Às vezes aparece, mas não é tanto assim. Pensa bem, você, num caso, na maioria dos casos, você vai trabalhar com a casca e com o telhado. O resto dentro você pode fazer o que você quiser. Eu não estou falando de tombado no patrimônio, no federal. Mesmo assim pode. Se for do livro etnográfico. Se for mesmo do histórico. Você pega, por exemplo, aqui o Paço Imperial. Foi o Glauco que fez, foi a turma do Glauco, foi a turma aquela turma da antiga. Muito bem, eles encontraram coisas. Até o pessoal de arqueologia descobriu umas coisas e tiveram que mudar no meio do assunto. Mas ali, aquilo ali, os Correios do Brasil acabaram com todo o interior do Paço. Que aquilo foi sede dos Correios na primeira metade do século passado, até 1960, uma coisa assim, 1960 ou 55, uma coisa. Mas a turma dos Correios fez o estrago no palácio do vice-rei e do imperador do Brasil. Aquilo ficou um pardieiro. Eu me lembro, era garoto, criança, uma vez fui nos Correios, aquilo lá era um pardieiro. Coisa de qualquer pardieiro aí de área degradada, igualzinho. E foi funcionário público que degradou um patrimônio daqueles. Então, o que acontece? Para ver como é que é uma coisa cultural. Ali foram encontrados vários problemas, exatamente como ela está falando, e tiveram que ser feitas várias adaptações estruturais, que no caso o Glauco usou estrutura metálica, que eu acho que é uma ótima solução. Se você pegar Veneza, se você pegar na Itália, o pessoal de restauração de imóveis na Itália, Veneza então é um problema, todo mundo sabe disso. Também é outro lugarzinho que está afundando. Só que lá, ao contrário dos mexicanos, eles estão segurando as barras. O pessoal lá trabalha. O italiano, ao contrário do mexicano, está botando tudo para não cair. Mas aparece, e você... É um custo extra que vai estar dentro, tem que ser coberto pela taxa de risco. Você também não pode botar uma taxa de risco absurda, que senão vai inviabilizar um negócio, né? Então você tem o risco do risco. O que eu vou lhe dizer? Paciência. Faz parte. Na hora que você entra no avião, você está correndo um risco do avião desabar ou levar uma bomba lá na coisa. Então, quer dizer, você tem um risco em tudo que você faz, senão ninguém faz nada na vida. Se ficar raciocinando pela pior hipótese, ninguém faz nada, ninguém sai de casa, não levanta da cama. Não é verdade? Pois é. O empreendimento Casa Daros foi um empreendimento espetacular, superdimensionado, com todos os cuidados, e o benefício
acho que não foi bem calculado e eles só operaram por 1 ano e foram embora. Eles perderam algo em torno de 250 milhões de reais. Desde a aquisição do imóvel, todo o restauro e retrofit, toda a adaptação para uma casa, um centro cultural, inclusive trazer todo o acervo próprio da Casa Daros, especial, maravilhoso, para o Brasil, fazer toda a conservação, manutenção de todo esse acervo dentro da Casa Daros. E em 1 ano, eles acho que fizeram um cálculo errado de custo-benefício ou não receberam o incentivo que tinham prometido. Pelo prejuízo, não acho que não era questão de incentivo. Eu foi também erro acho de que não. cálculo do profissional. Erro de cálculo, exatamente. Eu acho que isso não é jogar para cima do governo, que não deu a eles o espaço. Isso foi erro de empreendimento. Erro de empreendimento. Aí você vai, é tal negócio. Hã? Também tem isso, tem isso também. Quer dizer, você... Eu volto e repito aquele quadrinho que tinha lá, tá? Aquele quadrinho, você tem o método científico e tem o método criacionista. Se você... Aí é que está a diferença de tudo. Se você vai ter um sucesso ou você vai ter um insucesso. Está naquele quadrinho do meu PowerPoint. Alguma outra pergunta que o pessoal acha que já está na hora aqui do assunto? Né? Que horas são? Já são 8 horas da noite, está mais do que na hora. Vamos lá. É um planilha de fluxo de caixa. Fluxo de caixa descontado. Você tem receitas e despesas. Você vai amortizar o teu investimento e vai ver o tempo que ele vai demorar e vai avaliar se aquilo... Isso, tudo isso, com juros, taxa de risco, tudo isso. Então, cada um vai ter um tempo diferente, aí, porque você botou ali 15 anos mais ou menos, ou 15 meses, mas ali é só um exemplo. Ali é só um exemplo. Foi para venda. O valor de venda, considerando um sinal, uma passagem intermediária e o saldo depois da obra. Entregue. Então foi calculado assim e daria um resultado X, que valia a pena para o empreendedor. Tá? Mas ali é um exemplo específico, né? Ou ele serve para tudo? Não, qualquer fluxo de caixa é esse mesmo princípio. A coisa muda, por exemplo, quando é venda, você para na hora da venda. Quando é aluguel ou quando é uma coisa como um hotel, você tem que estudar um outro fluxo de caixa. Tem que fazer 2 fluxos de caixas combinados, que é o de você realizar a coisa e depois do retorno da coisa funcionando no futuro, para ver se vale a pena esse investimento ou não. Esses são 2 fluxos de caixa. Com relação às paredes estruturais, Foster, as paredes estão todas, vamos dizer, portantes, né? Na época era. Não, mas hoje os imóveis, eles têm a parede portante, então as paredes internas têm uma limitação para você demolir, Mas aí você cria reforços. Você, por exemplo, mantém a casca e bota toda uma estrutura nova de metal, de aço ou de concreto armado mesmo, e que vai ajudar a segurar a casca externa. Quanto mais mantiver, melhor em termos assim, de história do lugar, né? Se você puder preservar o máximo de parede, né? Sim, mas aí a maioria das vezes isso não acontece nos imóveis preservados. Você tem que derrubar as paredes, porque aquilo ali não serve para mais absolutamente nada, tá? E tentar fazer uma estrutura que dê o espaço que seja agradável e correto para a atividade que você vai desenvolver ali, tá? Tá certo. Diferente. Ela é mais fiel se ela for feita em cima de um projeto. Mas você vai ter que fazer pelo menos um pré-projeto para poder orçar a obra. Você vai ter que fazer um estudo de viabilidade com estudo arquitetônico, um estudo preliminar arquitetônico e com a quantificação de obra. E na sua experiência prática, esse projeto já é fornecido, já existe um estudo de viabilidade de arquitetura sobre o qual não costuma ser um pré-projeto que você aprova no órgão cultural. Na prefeitura e no órgão cultural. Feito por um arquiteto. E aí chega ao avaliador e sobre esse projeto
que se estima os Ou custos de pode obra. acontecer o contrário. Pode ser ao contrário, que pelo que a sensibilidade do avaliador e pela apuração do mercado, o arquiteto, por exemplo, que for fazer esse negócio, não sabe se vai ser melhor botar um hotel, transformar em apartamentos ou transformar num escritório de andar corrido, um imóvel tombado. Quem vai dizer melhor isso é o avaliador e não o arquiteto. Tá? Aí o avaliador vai sugerir, por exemplo, para um andar corrido, como foi de comercial, como foi aquele caso da Vila Imoré. Então aí ele vai passar essa ideia para um arquiteto fazer um pré-projeto para consultar o órgão cultural da viabilidade do projeto. Aí volta para a mão do avaliador para ele fechar o cálculo. É um trabalhozinho. Não é de uma semana ali no botequim, não. Tá? Eu acho que está, né? Já passou até da hora, eu acho. Bom, eu vou agradecer ao Foster, eu adorei a palestra, amei. Quero agradecer a presença de todos. E essa palestra foi gravada e, não sei, daqui a talvez 15, 20 dias vai estar disponível no site do Clube de Engenharia. Se vocês quiserem assistir de novo, pode. Obrigada. Obrigado a vocês.